Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia. Clima, segurança pública, pacto federativo. Temas que vão ser discutidos pelos próximos 3 dias no encontro de novos prefeitos e prefeitas. Na abertura do evento, o governo federal já anunciou que o novo PAC Seleções vai liberar mais 50 bilhões de reais para os municípios. E o presidente Lula destacou a importância de que o desenvolvimento econômico do país se reflita em cada cidade. Não há cidade rica com estado pobre e não há estado rico com cidade pobre. E além da cobertura completa desse primeiro dia de evento, nós vamos falar também de educação. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o FNDE, Fernanda Pacobaíba, é a nossa entrevistada do dia. Ela fala sobre a retomada de obras paradas nos municípios e o atendimento para a liberação de recursos aos prefeitos. E você vai ouvir também. Mais de 20 milhões de brasileiros já têm a nova carteira de identidade nacional. O novo modelo usa o número do CPF como registro e ajuda a reduzir fraudes. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Prefeitos e prefeitas de mais de 3 mil municípios estão reunidos em Brasília, recebendo atendimento de diversos órgãos do governo federal. São ministérios, secretarias de governo, autarquias, bancos públicos, todos mobilizados em garantir que as políticas públicas sejam aplicadas diretamente nas cidades. E na abertura oficial do encontro, o presidente Lula reforçou a importância da união entre prefeitos e governo federal. Na abertura do encontro dos novos prefeitos e prefeitas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância da parceria entre prefeituras e União e falou sobre os programas do governo federal que podem ajudar quem vive nas cidades. Segundo Lula, áreas como saúde, educação e infraestrutura seguem sendo prioridade. Para ele, não há desenvolvimento no país sem as melhorias nos municípios. A prefeitura, ela é o famoso alicerce para que a União dê certo. Esse país tende a ser um país altamente desenvolvido e ele só será desenvolvido se a cidade for desenvolvida. E não há cidade rica com estado pobre e não há estado rico com cidade pobre. É preciso que haja um compartilhamento das coisas entre o governo federal e o governo municipal. Temas como clima, segurança pública e pacto federativo também foram destacados pelos representantes dos prefeitos e dos municípios. O presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, Edivaldo Nogueira, disse que o evento é uma oportunidade de resolver problemas que afetam diretamente a vida da população. É nas cidades que as pessoas vivem. É na cidade que uma mãe pega a criança e precisa ter um posto de saúde que a acolha com dignidade. É na cidade que os trabalhadores que precisam chegar no trabalho têm que ter a mobilidade e os ônibus funcionando. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, citou ações e programas do governo federal que já estão mudando a realidade das cidades brasileiras. O PAC Seleções, a saúde com o SAMU, ou mais médicos, a educação com as creches, a alimentação escolar foi reajustada de 29% a 39%. A infraestrutura, os financiamentos do BNDES. Durante os 3 dias de encontro, além de apresentar os programas e como acessá-los, o governo federal também deve anunciar novos investimentos, como apontou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Vem aí anúncio da nova seleção, mais 50 bilhões de reais para os municípios brasileiros, no Minha Casa Minha Vida, na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, na infraestrutura. Após a abertura oficial do encontro, o governo federal anunciou uma novidade para os pequenos empreendedores dos municípios. É a plataforma de contratação pública
Contrata Mais Brasil. O espaço vai conectar as prefeituras e órgãos de todo o Brasil aos microempreendedores individuais. Serviços como pintura, manutenção de equipamentos, consertos e instalações elétricas, por exemplo, serão anunciados nessa plataforma. E os profissionais vão poder se candidatar com rapidez e sem burocracia. Para acessar a ferramenta, basta entrar no site gov.br/Contrata Mais Brasil. Reportagem Márcia Fernandes. E o encontro de novos prefeitos e prefeitas reúne mais de 22 mil gestores de todo o país em Brasília até quinta-feira. E nós vamos saber agora mais detalhes da agenda e o que eles poderão encontrar por lá. Durante 3 dias, o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, será um espaço para troca de experiências, conexões e aproximação de municípios com o governo federal. O evento reúne cerca de 3.100 prefeitos. Alcemir Moreira, de Santa Bárbara, em Minas Gerais, quer aproveitar a oportunidade. Às vezes os prefeitos estão distantes, de Brasília, nem todos têm a oportunidade de estar aqui sempre. No momento mesmo da gente estar mais próximo, conhecer outras realidades, conhecer coisas boas, implantar também nas nossas cidades. Todos os gestores dos 5.568 municípios brasileiros foram convidados para o encontro, que tem como tema "A cidade que queremos está em nossas mãos". No evento, eles poderão participar de conferências e oficinas para a implementação de políticas públicas inclusivas e sustentáveis. Uma das maiores inovações é o espaço Prefeitar, que simula situações reais da governança municipal. O visitante vai poder atuar na resolução de tragédias climáticas e crise orçamentária, por exemplo, junto a equipes de assistência técnica. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, detalha a experiência. É um momento de aproximação, de acolhimento para ajudar o prefeito, a prefeita de gestão municipal a enfrentar os desafios da sua cidade. O município enfrentando uma enchente. Como que a prefeitura tem que se organizar para o planejamento, a prevenção e a ação no momento crítico, conhecendo as boas experiências de outros municípios, de outros prefeitos. Então vai ali exercitar mesmo. Serão mais de 170 atividades simultâneas envolvendo todos os ministérios e órgãos públicos que têm ações nos municípios. Foi no encontro que o prefeito Benilton Anastácio, do município de Rafael Fernandes, no Rio Grande do Norte, descobriu que pode concluir uma creche que estava parada há 12 anos, com recursos do novo PAC. No final do ano passado foi dada entrada na repactuação. Tivemos a excelente notícia que foi aprovada e já está liberada. E logo vamos preparar a parte burocrática, a licitação, para a gente retomar essa tão sonhada obra do nosso município. Vai ajudar muitos pais, que precisam colocar seus filhos nas escolas. Estavam necessitando muito dessa obra. Vai ser um sonho que vai se tornar realidade agora. São mais de 22 mil inscritos no encontro de novos prefeitos e prefeitas, que segue até a próxima quinta-feira. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E um dos órgãos que está presente no encontro de novos prefeitos e prefeitas é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O fundo é o principal financiador da educação básica no país, tendo mais de R$1 bilhão para ser aplicado exclusivamente nesse fim. São obras para a construção de creches e escolas, ônibus para transporte em zonas rurais, alimentação escolar. Hoje eu conversei com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, sobre o atendimento que está sendo feito aos prefeitos e as principais demandas que eles estão apresentando ao governo federal. Vamos acompanhar a entrevista. Presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba. Presidente, a gente está conversando diretamente aqui do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas. E eu queria que a senhora começasse falando um pouco para a gente como é que está sendo esse atendimento diretamente aos prefeitos. O que eles têm buscado mais nos estandes do MEC e do FNDE?
Pois é, a gente está vendo um sucesso absoluto desse evento, mais de 22 mil pessoas inscritas, e certamente os gestores municipais têm vários espaços do Ministério da Educação que eles podem acorrer. Nós temos aqui um espaço que é apenas do Ministério da Educação, que tem vários projetos, tem os nossos ônibus, temos um projeto de escola nota 10, que inclusive tem mobiliário, tem livros, tem o programa PNLD lá presente. Nós temos outro espaço que é conjugado com outros ministérios também de atendimento, e temos na estrutura do PAC, aqui nessa área, na zona sul aqui do nosso Ulisses Guimarães, temos também um espaço do PAC que tem atendimento. Nós temos 10 pessoas do MEC e do FNDE atendendo simultaneamente, e as perguntas são as mais diversas. Eu tenho obra do FNDE pendente, eu tenho um novo PAC, eu estou na fila do ônibus, né, para receber um novo ônibus, como é que estão meus pagamentos, se estão atrasados, se estão em dia. A gente sabe que nem sempre essa mudança de gestão acontece da melhor forma, né? Muitos gestores não passam, não tem esses detalhes para passar para os novos gestores. Porque a gente tem que lembrar que aqui a gente tem muitos prefeitos e prefeitas novas, alguns inclusive com o primeiro mandato, né? Exatamente, foi informado que eram 3.100 prefeitos novos, dos 5.560. Então tem muita gente que eventualmente, né, tá precisando conhecer esses dados, e nós estamos aqui para esclarecer. Eles têm muita dificuldade com a parte burocrática, ou seja, como é que eu faço para acessar o recurso, apresentar um projeto? Eles têm dificuldade com isso? Tem, Mariana, isso aí infelizmente ainda existe, é um problema endêmico ainda na Federação Brasileira. A gente tem unificado esses projetos também, por exemplo, o cadastro dos prefeitos. Antes eles precisavam entrar em vários aplicativos, hoje só tem o sistema Habilites, facilita muito a vida deles, porque de fato, ele chega na gestão e não, né, como vulgarmente se diz, ele caiu de paraquedas, e aí, o que é que eu tenho? Quais são as oportunidades que o governo federal tem na educação para o meu município? E a gente está aqui para isso. E quais são as políticas públicas do FNDE, né, da educação? Porque o FNDE tem muitas obras, tem muita entrega objetiva, assim, na mão do prefeito, né? Quais são as principais que vocês têm reforçado para eles aqui, que eles podem acessar? Sem sombra de dúvida, o carro-chefe do FNDE, de fato, são as nossas obras e os ônibus escolares, que estão incluídos no novo PAC. Mas o FNDE está longe de ser só isso. Na verdade, isso representa, não chega a 3% do orçamento do FNDE. Nós temos muito engajamento relacionado ao Fundeb, salário educação, como é que eu uso esse dinheiro, como é que eu recebo esse dinheiro, em qual conta, o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, como é que eu regularizo escola que está sem receber, como é que eu presto contas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o programa mais lindo do governo federal, como é que você resolve também problema de prestação de conta, como é que muda gestor. Nós temos o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, enfim, nós temos muitos programas, né? Mais de uma dezena de programas, todos eles com recursos, que afinal o FNDE é um fundo com 107 bilhões de reais destinados todos à educação básica, e esse dinheiro não fica um centavo do governo federal, vai todo para estados e municípios. Justamente para a mão desses prefeitos. Para a mão exatamente dos prefeitos que aqui estão. E aí, presidente, a gente está falando também de realidades muito diferentes, né? A gente tem prefeitos de cidades muito pequenas, cidades onde a demanda é mais na zona rural, por exemplo, né? Vai ter muita escola rural, por exemplo, e aí a gente tem também prefeitos de cidades de médio, grande porte, de grandes centros. Como é que se dá esse atendimento assim tão diverso aqui? Realmente, Mariana, no dia eu recebi um prefeito do município do interior de São Paulo com 2.500 habitantes. Olha o tamanhozinho dessa cidade, né? Ele estava buscando uma creche. Assim como a gente recebe o município do Rio de Janeiro, o município de São Paulo, que tem milhões de habitantes. Obviamente que na hora de fazer esse acerto, esse tratamento, é um tratamento diferenciado, porque existem grandezas diferenciadas. Mas eu acho que um ponto que une em comum o financiamento da educação básica no Brasil é o Fundeb. E ele torna muito democrático isso, sabe? Esse desnivelamento e tratar de forma desigual os desiguais. Eu acho que é o grande programa. Para além disso, logicamente, os equipamentos de maior porte vão para a cidade de maior porte, equipamentos de menor porte, porque o FNDE tem vários modelos. Ele tem uma creche de 2 salas e ele tem uma creche de 15 salas. Então, a gente percebe essa diferença nos nossos projetos, que são muito diversificados. E as cidades grandes também buscam esse apoio? Elas também precisam ir lá no FNDE, por exemplo, pedir uma creche? Sim, precisam. Nós temos várias das nossas capitais que estão agora, que foram agraciadas com o novo PAC. É muito importante o programa de obras do FNDE também para as nossas cidades grandes. E por falar nisso,
vocês têm um programa muito voltado para obras paradas, né? Ou seja, aquelas prefeituras que no passado já tinham apresentado projetos, já tinham recebido recursos para começar uma obra, e aí, por motivos diversos, a obra ficou parada, ficou lá abandonada e elas estão sendo retomadas, né? Exatamente, Mariana. De fato, é o projeto mais desafiador dessa nossa gestão. Nós assumimos a gestão com quase 5 mil obras paradas e inacabadas em todo o Brasil. Nós perguntamos ao Brasil quem quer retomar. 3.783 levantaram as mãos que queriam retomar. Hoje nós já temos uma diminuição de mais de 50% das obras inacabadas e paralisadas na educação básica, o que é um grande gol. Já temos mais de 1.500 obras aprovadas, espalhadas pelo Brasil, já temos obras dessas concluídas e o engajamento, o presidente Lula destacou 4,1 bilhões de reais para finalizar essas obras que começaram desde 2007. E aí, é mais fácil para os prefeitos que estão aqui, por exemplo, conseguirem recursos para construir, vamos supor, uma escola nova de educação básica ou para eles concluírem uma escola... Excelente pergunta, Mariana, porque assim, a nossa priorização para obras novas, ela veio vinculada a você resolver o passado. Não tem sentido a gente estar ofertando escola nova no município que está com a obra inacabada, precisando finalizar. Então, o que é que a gente quer? Primeiro, acabar com todos os esqueletos espalhados pelo Brasil. E você ganha nova na medida em que você resolveu o problema antigo. Então, é melhor tentar buscar ali quais são as obras que estão pelo caminho, em vez de tentar começar uma obra totalmente do zero. Exato. Resolver essa pendência para poder se habilitar para ganhar novas. Presidente, para a gente encerrar, esse atendimento do FNDE, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que está acontecendo aqui, ele vai ficar até o fim? Quantas pessoas estão envolvidas e como é que está sendo isso? Pois é, nossa equipe de atendimento vai ficar em todos esses instantes que eu me referi no início da matéria. Teremos sempre essas 10 pessoas aqui que vão estar se revezando durante todo o evento. Mas lembrando também, nós temos uma estrutura de atendimento lá no FNDE. Então estaremos lá com a equipe de apoio. Pode chegar, não precisa marcar. Enfim, apareça, a gente vai estar circulando por lá também, porque o evento aqui é gigantesco, mas nossa estrutura no FNDE também está lá para ajudar. Tá certo, nós conversamos com Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Obrigada. E o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, teve quase 20 mil inscritos para o primeiro semestre de 2025. Para o período, o Ministério da Educação disponibilizou 67 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. Ao longo de todo o ano de 2025, o número de vagas será superior a 112 mil. Metade das vagas são reservadas para o FIES Social, que beneficia estudantes de baixa renda no cadastro único para programas sociais do governo federal. Os resultados com os nomes dos aprovados será divulgado dia 18 de fevereiro. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniram hoje com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Assim como na semana passada, quando os ministros se encontraram com o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, eles apresentaram os projetos prioritários na área econômica para o governo nos próximos 2 anos. Entre as ações estão a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês e a permissão para que os alunos que participam do programa Pé de Meia possam investir em títulos do Tesouro ou poupança. Ao todo, foram apresentadas 25 propostas, das quais 15 ainda dependem da aprovação do Legislativo ou do envio de projeto do Executivo. Após a reunião, Fernando Haddad afirmou que Câmara e Senado, junto com o governo federal, estão empenhados no fortalecimento da economia do país. Então, as duas casas estão unidas nos propósitos de ajudar o Brasil e com projetos bastante amadurecidos para melhorar ainda mais o ambiente de negócio. O que está aqui está adiantado, mas outras propostas virão. Já adiantei que o presidente Lula já tem um conjunto de medidas que ou estão na Fazenda ou estão na Casa Civil, mas já estão em tramitação interna no governo e que vão complementar aquelas 25 iniciativas importantes. A
A inflação oficial registrada em janeiro foi de 0,16%, a menor para o mês desde a criação do Plano Real, em 1994. O índice ficou 0,36 ponto percentual abaixo da taxa de dezembro. A desaceleração foi puxada principalmente pelo consumo da energia elétrica residencial, que recuou mais de 14%. Alguns alimentos, como cenoura, tomate e café moído, registraram alta. Mas as refeições fora do domicílio estão mais baratas, quando comparadas a dezembro, saindo de uma alta de 1,19% para 0,67% em janeiro. O IPCA é o índice que mede a inflação dos produtos e serviços consumidos pelas famílias e foi divulgado hoje pelo IBGE. A nova carteira de identidade nacional chegou a 20 milhões de brasileiros. Mais moderno, o documento tem o mesmo número do cadastro de pessoa física, o conhecido CPF, e isso impede fraudes e facilita a vida do cidadão. A identidade no modelo antigo vale até 2032. A reportagem é de Cleide Lopes. A brasiliense Letícia Scarlett dos Santos saiu de casa cedo com um propósito: fazer a nova carteira de identidade nacional. E ela explica por que tinha tanta pressa para emitir o documento. Casei em novembro e aí eu peguei minha certidão, se eu não me engano, mês passado, e eu tinha que alterar meus documentos todos. Já o eletricista Alisson Oliveira foi buscar a nova identidade e aprovou o documento. Ele conta que já tem um motivo especial para usá-lo pela primeira vez. Vou lá tirar minha habilitação, que estava tudo impedido por causa dessa identidade. 20 milhões de brasileiros, assim como o Alisson, já têm a nova carteira de identidade nacional em mãos. Além de facilitar a vida do cidadão, a nova identidade também ajuda o governo federal a reduzir fraudes, atualizar cadastros administrativos e melhorar a oferta de serviços públicos. Para solicitar o documento, é necessário fazer um agendamento prévio pela plataforma gov.br, como explica o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas. Através lá do gov.br/identidade é possível agendar. Lá tem um rol de documentos, basicamente a carteira é obtida com a sua certidão de nascimento. Existem alguns documentos complementares se o cidadão quiser inseri-lo dentro da identidade. Entre as principais vantagens da nova identidade está o número único para todo o país, que é o mesmo do CPF. Além disso, o novo sistema facilita a emissão de segunda via em caso de perda ou extravio do documento. Outra novidade é o QR Code, que permite verificar a autenticidade do documento de forma rápida e segura. E a validade dela varia de acordo com a idade. Para crianças de até 12 anos, vale por 5 anos. Entre 12 e 60, o prazo aumenta para 10 anos. E para quem tem mais de 60 anos, a validade é indeterminada. Reportagem Cleide Lopes. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, foi eleito hoje em Roma presidente do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O conselho é formado por representantes de países e organizações internacionais ligadas à segurança alimentar e ao combate à pobreza. O ministro Wellington Dias falou sobre a missão à frente do organismo. Nós estamos falando de um grupo de 165 países, blocos de países, como a União Europeia e várias outras, organismos internacionais como a FAO. Nós vamos trabalhar para que possamos fazer acontecer os propósitos da Aliança Global em todo o mundo. Como chegar em 2030 reduzindo a fome, aqui também tirando pessoas da miséria, superando a pobreza e com isso melhorando a qualidade de vida destas pessoas, mas também do mundo. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi lançada no fim do ano passado, durante a cúpula de líderes do G20, sob a presidência brasileira. A iniciativa coordena ações para alcançar 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a erradicação da pobreza e a fome zero. Ponto
Ponto de coleta dos Correios está com credenciamento aberto para novos parceiros. Farmácias, papelarias e lojas de conveniência podem se habilitar para envio e entrega de encomendas. Para participar do processo, as empresas devem formalizar seu interesse no site dos Correios, no endereço correios.com.br. O edital prevê pontos de coleta em estabelecimentos de mais de 200 municípios, em 24 estados. Os interessados devem atender a alguns requisitos, como possuir atividade comercial compatível e estar localizado em uma das regiões de interesse dos Correios. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite, até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF autoriza extradição de venezuelano acusado de homicídio. STJ lança inteligência artificial para acelerar análise e elaboração de decisões. Justiça Eleitoral alerta para mensagem falsa sobre cobrança para dar baixa no CNPJ de campanha. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Por unanimidade, primeira turma do Supremo Tribunal Federal autoriza a extradição de venezuelano para responder à acusação de homicídio no país de origem. O entendimento foi o de que ele praticou delitos comuns e não crime político. Neto Costa. De acordo com o processo, Carlos Eduardo Hernandes teria feito vários disparos contra duas pessoas em julho de 2018, em Caracas, capital venezuelana, durante uma tentativa de roubo. Uma das vítimas morreu e outra ficou ferida. Ele foi preso em Manaus em agosto de 2023. A Defensoria Pública da União, responsável pela defesa, argumentou que o pedido de extradição deveria ser rejeitado, porque a Venezuela não teria condições de garantir o devido processo legal contra o cidadão. Mas para a relatora no STF, ministra Carmen Lúcia, essa argumentação foi genérica. Sobre resolução do Conselho Nacional de Justiça, que trata dos plenários virtuais nos tribunais de todo o país, a regra geral deve ser a sustentação síncrona, em tempo real. A recomendação foi feita na sessão do CNJ de hoje. Marcelo Della Libera. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que a sustentação só deve ser gravada onde a forma presencial cria uma disfuncionalidade para o tribunal, como no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça. A regra geral deve ser a sustentação síncrona com a presença do advogado, seja fisicamente, se a sessão for física, seja virtualmente, se a sessão for virtual, mas síncrona no sentido de que o advogado fala na hora do julgamento. Barroso também deixou claro que a resolução não interfere na autonomia dos tribunais estaduais. Superior Tribunal de Justiça lança o STJ Logos, uma ferramenta de inteligência artificial para acelerar a análise de decisões. Com isso, o cidadão poderá ter respostas mais rápidas nos processos. Fátima Uchoa. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que o sistema é capaz de interpretar e produzir textos, uma contribuição necessária para um tribunal que só em 2024 julgou quase 700 mil processos. O ministro ainda ressaltou que o STJ Logos poderá ser usado sem deixar de lado a supervisão humana e o controle de responsabilidade dos magistrados. Com a ferramenta será possível, por exemplo, gerar relatórios de decisões, analisar a admissibilidade de agravos em recurso especial, fazer perguntas ao sistema e fazer solicitações, como pedir a lista de argumentos apresentados na petição de agravo. Quarta turma do TST afasta pagamento de 13º a eletricista demitido por furtar cabos de hospital. A lei não prevê a verba em caso de dispensa por falta grave. Larice de Paula. O furto de cabos elétricos de um hospital de Porto Alegre foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Após a demissão, o eletricista acionou a justiça para pedir a reversão da dispensa e o pagamento do 13º salário. A instituição de saúde não foi obrigada a reintegrar o trabalhador,
mas foi condenada a pagar o benefício. Por isso, recorreu da decisão e a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho afastou o pagamento do 13º. O Tribunal Superior Eleitoral alerta para mensagem falsa sobre CNPJ de campanha das eleições municipais de 2024. A recomendação é para que candidatos não abram anexos ou links de e-mail recebido com pedido de pagamento para efetuar a baixa da empresa. Segundo o TSE, todos os candidatos e partidos que fazem registro de candidatura na Justiça Eleitoral têm um CNPJ atribuído, mas os números de inscrição no CNPJ para as eleições do ano passado já foram cancelados pela Receita Federal. Portanto, qualquer mensagem que solicitar pagamento para o processo de baixa da empresa é falsa. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ministro Fernando Haddad apresenta prioridades na área econômica e presidente do Senado fala em cooperação do parlamento. Senadores reagem à taxação de 25% do aço e alumínio importados pelos Estados Unidos. Davi Alcolumbre defende liberação de emendas ao afirmar que parlamentares conhecem as prioridades dos municípios. Boa noite. Durante encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assegurou a disposição do parlamento para aprovar projetos relevantes para o país. Ao destacar a necessidade de cooperação, Alcolumbre pediu que os parlamentares deixem as diferenças políticas de lado. Já o ministro Fernando Haddad afirmou que o governo vai incluir projetos de senadores na pauta prioritária, mas pediu agilidade nas votações. A repórter Érica Christian tem os detalhes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma lista com os projetos prioritários do governo. Entre eles, a segunda parte da regulamentação da reforma tributária, a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 mensais e a limitação dos supersalários. Davi Alcolumbre diz que há um espírito de colaboração do Congresso Nacional com o governo em defesa de uma agenda de país. O parlamento entregou, na ampla maioria das vezes, o que foi solicitado pelo Poder Executivo, e que a gente possa buscar, a partir dessas reuniões, nossas convergências e deixar um pouco das divergências de lado em favor do Brasil e dos brasileiros. Fernando Haddad quer incluir na agenda prioritária do governo projetos dos senadores e citou como bons exemplos o Marco das Garantias e a Lei de Seguros. Mas o ministro da Fazenda pediu agilidade do Congresso Nacional na votação de algumas propostas. Nós estamos num mundo muito veloz. Nós precisamos compreender que tem 200 países competindo por capital, competindo por investimento. Então o mérito é importante, mas o ritmo também é. Então nós não podemos perder algumas janelas de oportunidade que estão surgindo diante de nós em virtude de vantagens competitivas que o Brasil tem, mas tem por um prazo limitado. Ainda na pauta de prioridades do governo estão o orçamento de 2025, a reforma da Previdência dos militares e mudanças na lei de falências. A nova versão do relatório da reforma do Código Eleitoral está pronta para votação na Comissão de Constituição e Justiça. O código atual, em vigor há quase 60 anos, foi sancionado em 1965. O novo texto prevê a reserva de 20% das cadeiras do Legislativo para mulheres e limita o prazo de inegibilidade a 8 anos, contado a partir da condenação judicial. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou que a legislação eleitoral, atualmente dispersa em 7 leis, será unificada. Também será exigido que juízes, membros do Ministério Público e policiais se afastem dos cargos 4 anos antes de concorrerem a eleições. Quer ser político? Tem problema. Abandona a magistratura, abandona o Ministério Público, abandona a carreira militar e vai ser político. Não é proibido. Mas as duas coisas não dá certo.
E uma proposta que assegura a presença feminina nos principais cargos das duas casas do Congresso Nacional aguarda votação dos senadores em plenário. Atualmente, a composição da mesa do Senado já reflete o modelo ideal defendido há anos na Câmara dos Deputados. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo. Uma proposta de emenda à Constituição apresentada em 2006 pela deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, prevê que na composição das mesas e comissões do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados haja distribuição equilibrada entre homens e mulheres, sendo assegurada ao menos uma vaga para cada sexo. O texto chegou a passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 2016, mas faltou a votação em plenário. Se tivesse sido aprovada naquela época, seria comum a situação atual da mesa do Senado, em que 2 cargos são ocupados por mulheres. No biênio 2025-2026, a senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, foi eleita terceira secretária e a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, será a primeira mulher a ocupar a primeira secretaria. Daniela Ribeiro aponta a importância da representatividade feminina na mesa do Senado. A primeira secretaria é um trabalho extremamente importante para todos nós, como se fosse a prefeitura do Senado. Cheguei aqui como primeira paraibana eleita. A gente tem que dar resultado. Não basta só ocupar o espaço, principalmente nós mulheres. A gente é muito mais cobrada, mais criticada. O que eu quero é trazer resultado para os servidores dessa casa. A proposta que promove a igualdade de gênero nos principais cargos do Senado e da Câmara está pronta para entrar na pauta de votações do plenário. A decisão de taxar em 25% a importação de aço e alumínio nos Estados Unidos repercutiu entre os senadores. A medida deve atingir em cheio um dos principais produtos de exportação do Brasil, já que os norte-americanos são os maiores importadores do aço brasileiro. Repórter Marcela Cunha. A taxação de produtos estrangeiros é uma promessa de campanha que busca fortalecer a indústria norte-americana. Trump já tentou aplicar tarifas ao aço e alumínio brasileiros no primeiro mandato, mas o Brasil negociou para amenizar os impactos, como lembrou o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Já enfrentamos isso durante o governo do presidente Bolsonaro, tivemos que negociar uma tarifa elevada. A nossa indústria do aço, ela trabalha abaixo da capacidade dela e perdendo o mercado é ruim para ela. O presidente Lula já declarou que, em caso de aumento de tarifas sobre produtos brasileiros, haveria reciprocidade, mas para o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, esse é um momento de negociação e a taxação não é definitiva. Somos independentes em vários aspectos, mas, naturalmente, que sentar-se à mesa com os representantes dos Estados Unidos é interessante para o país em toda e qualquer situação. Mas, a meu ver, não é uma decisão definitiva por parte deles, pode ser revertida. O Instituto Aço Brasil, que representa as siderúrgicas nacionais, publicou uma nota defendendo o diálogo com os Estados Unidos e a manutenção do acordo de cotas de exportação estabelecido em 2018. A restrição ao uso de celulares em sala de aula já está em vigor em 180 mil escolas de educação básica do Brasil. Aprovada pelo Congresso, a norma permite o uso de dispositivos apenas para fins pedagógicos. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou em entrevista à Rádio Senado que a medida busca integrar a tecnologia ao ensino de forma benéfica, além de proteger os alunos dos impactos do uso excessivo de telas, como sedentarismo, distúrbios visuais e alterações cognitivas e emocionais. Professora e cotada para presidir a Comissão de Educação, ela defendeu o monitoramento da lei, mas já avaliou positivamente seus primeiros resultados. Eu tenho notado que há uma boa vontade muito grande por parte das escolas, seja públicas ou seja privadas, que a gente sabe que não é uma lei que vai ter o efeito imediato, até porque ela passa por um processo de conscientização, ela passa por um processo de mudança de hábitos. O
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou hoje que a liberação de emendas parlamentares obedece aos critérios de transparência e rastreabilidade exigidas pela Constituição. Durante encontro de novos prefeitas e prefeitos em Brasília, Alcolumbre disse que os parlamentares vão trabalhar com os municípios para atenderem às demandas da população. Repórter Érica Christian. Ao participar da cerimônia de abertura do encontro de novos prefeitos e novas prefeitas em Brasília, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que os municípios não contam com recursos próprios para investimentos. Por isso, ressaltou a importância das emendas parlamentares que tiveram o pagamento suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado lembrou que os parlamentares são legitimados pelo voto para definirem a destinação dos repasses do orçamento que vão chegar a todas as cidades e destacou que o pagamento das emendas parlamentares obedece a critérios de transparência e rastreabilidade. O controle da execução de toda e qualquer transferência de recursos da União sempre seguiu critérios técnicos e orçamentários exigidos na nossa legislação, que pode e deve sempre passar por um processo de aperfeiçoamento, caso seja necessário. No ano passado, o Congresso Nacional aprovou novas regras para a liberação das emendas parlamentares com critérios de transparência e rastreabilidade. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão dos repasses. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Presidente ressalta contribuições da Câmara para aprimorar a educação. Propostas nas comissões visam restringir as ligações de telemarketing. Parlamentares comentam interação entre governo federal e prefeituras. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, saúda os participantes do encontro de novos prefeitos e prefeitas, de iniciativa da Presidência da República, que ocorre em Brasília até o próximo dia 13. A deputada reforça a cooperação entre municípios e o governo federal. De acordo com Benedita da Silva, são 180 atividades programadas, buscando fortalecer a parceria entre os entes federativos, promover investimentos e capacitar gestores, estimulando a implementação de políticas públicas inovadoras, inclusivas e sustentáveis. Na opinião de Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, o presidente Lula é acostumado a descumprir promessas, especialmente aos prefeitos. Segundo o parlamentar, municípios pequenos e médios sofrerão com cortes de 20% a 30% nos recursos para infraestrutura, saúde e educação em 2025. Além disso, Luiz Lima denuncia um possível esquema de corrupção na gestão da Previ, o Fundo de Pensão de Funcionários do Banco do Brasil. O deputado informa que parlamentares já protocolaram pedidos de uma CPI e de afastamento do atual gestor. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, destaca o trabalho de apoio administrativo que tem realizado junto a prefeitos do estado. Ele menciona a parceria com gestores municipais para melhorar a organização da máquina pública e contribuir para um planejamento eficiente. Gilson Daniel enfatiza a importância do fortalecimento da gestão municipal com a realização de visitas que contribuem para a execução de projetos estruturantes em áreas, por exemplo, como o saneamento básico. O congressista reafirma seu compromisso com as prefeituras capixabas. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cobra do governo a conclusão de mais de 3.000 obras inacabadas no país. Segundo ele, muitos prefeitos querem colocar escolas e creches para funcionar, mas enfrentam dificuldades por falta de infraestrutura e repasses financeiros. O deputado também espera que o encontro dos prefeitos resulte em ações concretas para destravar as obras paralisadas e viabilizar novos projetos. Para Charles Fernandes, a presença massiva dos gestores em Brasília demonstra a expectativa por mais investimentos nos municípios. Habitação. Segundo Alencar Santana, do PT de São Paulo, a antiga gestão de Guarulhos foi negligente na condução do Minha Casa Minha Vida.
O deputado alega que antigos gestores não deram andamento a um projeto habitacional de mais de 700 unidades, o que resultou na perda de 150 milhões de reais. Alencar Santana acrescenta que a antiga administração se recusou a participar de reuniões com o governo federal por causa de questões partidárias. Na visão do parlamentar, essas ações demonstram a falta de compromisso com os anseios da população. Ivaneide Caetano, do PT, celebra a retomada do Minha Casa Minha Vida na Bahia e diz que o programa vai priorizar mulheres chefes de família. Ela informa que em Camaçari serão investidos 200 milhões de reais em construções com varandas e equipamentos de lazer. Ivaneide Caetano também aponta que os novos empreendimentos estão localizados em áreas que facilitam o acesso ao trabalho e a serviços essenciais da população. A congressista avalia que a iniciativa vai contribuir para a qualidade de vida dos beneficiários. Na tribuna do plenário Ulisses Guimarães, os deputados também comentaram recentes ações do governo e declarações de autoridades da República. Para Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, é contraditório que membros do governo comprem artigos de luxo enquanto pedem para a população economizar na comida. Ele considera que a medida demonstra insensibilidade diante das dificuldades da população. Maurício Marcon também denuncia um suposto esquema de corrupção envolvendo uma ONG que teria desviado 5 milhões de reais de emendas parlamentares para a compra de refeições para a população carente. Ele assinala que um ex-assessor do PT pode estar ligado ao desvio. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, acusa o governo de desviar recursos destinados à compra de marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele alega que o dinheiro foi repassado a ONGs ligadas a assessores do governo, mas as refeições não foram entregues. O deputado questiona a transparência e a execução do plano do governo para a erradicação da fome. Para delegado Paulo Bilinski, o problema na entrega das marmitas demonstra a ineficiência das políticas sociais e o desperdício de dinheiro público. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, repercute denúncias envolvendo uma ONG de São Paulo acusada de irregularidades no fornecimento de marmitas para pessoas em vulnerabilidade. Segundo ele, o responsável pela ONG trabalhou para deputados petistas. Coronel Assis cita um suposto esquema de subcontratação entre ONGs que, segundo ele, facilita o desvio de recursos públicos. Ele classifica o caso como um grande escândalo envolvendo dinheiro público e defende uma apuração minuciosa. Raymond, do PT do Rio de Janeiro, opina que a oposição, no desejo de descredibilizar o governo federal, debocha do boicote aos preços altos usado pela população contra abusos do mercado. Para ele, ridicularizar esse instrumento de resistência é deslegitimar a luta popular. Ele denuncia os ataques ao programa Pé de Meia como outra linha de confronto contra o governo, prejudicando os mais vulneráveis que sofrem com a perda do apoio financeiro a milhares de estudantes. Raymond reafirma o compromisso do campo progressista em manter o benefício. Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, acusa a esquerda de proteger grupos terroristas com o objetivo de enfraquecer a direita mundial. Segundo o parlamentar, essas forças agiram para censurar e atacar políticos conservadores, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Giovanni Cherini também denuncia um suposto esquema envolvendo a USAID, uma agência dos Estados Unidos, que, segundo ele, teria interferido nas eleições brasileiras. O deputado acredita que muitas pessoas serão presas com o andamento das investigações. Na visão de Sanderson, do PL Gaúcho, o presidente Lula foi incoerente quando recomendou o uso do SUS aos prefeitos, enquanto utiliza hospital privado. O parlamentar também acusa o governo de violar a lei de responsabilidade fiscal ao manejar recursos sem a devida autorização. Sanderson reforça a ideia de que a falta de credibilidade do governo resulta em fuga de investimentos e evasão de divisas. Para ele, a crise de confiança brasileira se deve ao não cumprimento das regras fiscais. Política. Ivan Júnior, do União do Maranhão, exalta a importância histórica de sua presença na tribuna como estivador e morador da periferia. O parlamentar avalia que o Congresso deve trabalhar para levar boas notícias aos trabalhadores brasileiros. Entre as medidas defendidas, Ivan Júnior pede o fim da escala de trabalho 6x1 e a isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$5 mil por mês. O deputado também defende a modernização dos portos como peça-chave para a logística do país. Justiça. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, solicita ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mota,
que reconheça oficialmente o 8 de janeiro como tentativa de golpe. Ela defende a punição aos envolvidos e reforça sua convicção sobre a participação de Jair Bolsonaro nos eventos. Jandira Fegali cobra da PGR denúncia contra Bolsonaro, apontado como líder do golpe pela CPMI do 8 de janeiro e pelas conclusões da Polícia Federal. A deputada lembrou ainda das acusações de joias e ataque às urnas também sofridas contra o ex-presidente. Coronel Crisóstomo do PL de Rondônia defende anistia para presos que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele afirma que há perseguição política no Brasil e compara o cenário atual a um regime comunista que censura e prende sem justificativas. Coronel Crisóstomo menciona casos de condenações que, segundo ele, seriam injustas. Ele também aponta um tratamento desigual do Estado brasileiro em relação aos militantes da esquerda, anistiados após a ditadura militar, e os manifestantes de direita presos em 2023. Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, rejeita qualquer negociação pela anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. Ao cobrar um posicionamento mais enfático da presidência da Câmara, o legislador afirma que a anistia fragiliza a democracia e envergonha o parlamento. Para pastor Henrique Vieira, quem defende a anistia aos envolvidos no golpe flerta com ditaduras e se afasta de princípios éticos. Ele afirma que o projeto de perdão em curso é para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, generais e empresários de responder por seus crimes. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende a lei da ficha limpa, lembrando sua origem popular quando mais de 1.600.000 assinaturas foram coletadas para sua criação e com o aval quase unânime do Congresso de 2010. Chico Alencar denuncia tentativas de enfraquecer a lei da ficha limpa, afirmando que os ataques partem de políticos impactados por restrições determinadas por ela. O congressista defende a ética na política e o voto consciente, baseado na vida pregressa dos candidatos. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, denuncia supostas violações à liberdade de expressão no Brasil. O parlamentar critica a atuação da Polícia Federal contra deputados por declarações feitas na tribuna da Câmara. Carlos Jordi cita o caso de Daniel Silveira como um exemplo de violação à liberdade de expressão e acusa ministros do STF de cometerem abuso de autoridade. O deputado acha que o país vive uma tirania camuflada, na qual a censura se disfarça de proteção institucional. Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, acredita que existe no Brasil uma censura contra representantes da oposição ao governo. O congressista exemplifica a situação com casos de deputados que foram presos, processados ou caçados por declarações dadas no exercício da função parlamentar. Marcos Polon culpa o Poder Judiciário, afirmando que o Supremo Tribunal Federal desrespeita a Constituição de forma arbitrária. A solução para o problema, segundo ele, é a aprovação de uma PEC que coloque a liberdade de expressão acima de outros direitos. No canal da Câmara dos Deputados no WhatsApp, o cidadão tem notícias do parlamento em primeira mão, sem abrir mão de seu app de mensagem favorito. Tem informações em tempo real de tudo o que acontece no plenário e nas comissões, campanhas e muito mais. O aplicativo assegura a invisibilidade do nome e do telefone do usuário. Acesse cd.leg.br/WhatsApp-PCD, clique em seguir e ative o sininho para receber as nossas notificações. Segurança Pública. Sidney Leite, do PSD, classifica como grave a crise na segurança pública do Amazonas. Ele aponta que, em alguns municípios, delegacias encerram o expediente às 17 horas e atuam com um número reduzido de policiais, comprometendo o combate ao narcotráfico e à violência. Sidney Leite pede a intervenção do governo federal na segurança do Amazonas. Ele afirma que o estado se tornou rota do tráfico internacional de drogas e alerta para a influência do crime organizado na economia e no poder público local. Ciência e tecnologia. Mais de 30 propostas em análise pela Câmara buscam restringir as ligações de telemarketing. A repórter Silvia Munhato tem um resumo do que pode ser votado pelos deputados. O plenário da Câmara deve analisar em breve mais de 30 projetos que estão sendo avaliados em conjunto porque tentam restringir as ligações de telemarketing para os consumidores. O relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça em 2019 pretende proibir fornecedores de entrar em contato com os consumidores que tiverem previamente manifestado desinteresse em receber ofertas por meio telefônico.
Segundo o texto, para proibir chamadas e mensagens com conteúdo promocional, o consumidor deverá inscrever sem custo algum os números de telefone fixo ou celular em um cadastro de bloqueio a ser criado por órgãos públicos de defesa do consumidor. O deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, é autor de uma das propostas em análise, apresentada no ano passado. Grande parte dessas ligações são feitas por sistemas automáticos, as conhecidas robocalls, as ligações por robôs. E as chamadas chegam a atingir o surpreendente, presta atenção, o surpreendente número de 4 bilhões de ligações por semana. E o nosso objetivo é instituir medidas de restrição às chamadas indesejadas de telemarketing em telefones celulares ou fixos, estabelecendo regras claras e multas pesadas em casos de abuso. O parecer da CCJ também considerou constitucional uma proposta que obriga os serviços de telemarketing a oferecer um canal direto para que o consumidor possa incluir ou retirar o seu contato da lista de interessados em produtos e serviços de determinada empresa. O texto estabelece ainda que em qualquer contato telefônico deverá ser informada uma tecla para interromper a chamada e automaticamente remover o consumidor do cadastro da empresa por 4 meses. A realização das ligações ficaria limitada aos seguintes horários: das 9 às 21 horas em dias de semana e das 10 às 13 horas aos sábados. Em 2019, a Agência Nacional de Telecomunicações lançou a plataforma Não Me Perturbe, para evitar o telemarketing abusivo. Outra iniciativa foi a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 pelas empresas, para permitir que o consumidor possa identificar a chamada. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Trabalho. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a decisão do governo de revogar a validade da carta patente para oficiais na reserva. O deputado explica que o decreto altera o status hierárquico dos militares, que antes mantinham a patente mesmo após deixarem a ativa. O parlamentar pede respeito às Forças Armadas e condena medidas que, segundo ele, ameaçam direitos adquiridos e prejudicam a hierarquia militar. General Girão defende que os oficiais da reserva sejam valorizados e promete atuar contra decisões que considera injustas. Saúde. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apela ao Congresso pela derrubada do veto presidencial ao projeto que reconhece pessoas com diabetes tipo 1 como pessoas com deficiência. O congressista considera o veto como uma falta de sensibilidade do governo. Pompeu de Matos lembra que a doença afeta aproximadamente 600 mil brasileiros. Desses, 100 mil são jovens. O legislador defende que o Estado deve amparar e acolher essas pessoas, principalmente pelo fato de que 25% delas não consegue controlar adequadamente o diabetes. Educação. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, defende a importância do programa Pé de Meia, que beneficia milhões de estudantes do ensino médio. Ele também destaca a busca por soluções técnicas para garantir o financiamento da iniciativa no orçamento do próximo ano. O deputado acusa setores da extrema-direita de tentarem barrar a continuidade do programa. Reafirmando seu compromisso com a educação, Pedro Kizai vê o Pé de Meia como essencial para ampliar oportunidades, impulsionar o crescimento econômico e promover a inclusão social. O Pará recebeu o selo ouro no prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização do Governo Federal. Ayrton Faleiro, do PT, aproveita o reconhecimento para homenagear sua mãe, a professora Ana Faleiro, que, segundo ele, foi pioneira na educação no município de Placas. De acordo com Ayrton Faleiro, o prêmio destaca os esforços do governo paraense e das gestões municipais na efetivação de políticas públicas em favor da educação infantil. O parlamentar também acrescenta que a prioridade do governo federal é a recuperação da educação brasileira. Tadeu Venere, do PT, alega que o governo paranaense caminha na contramão do desenvolvimento nacional, principalmente na área de educação. Segundo ele, a administração estadual descumpre até mesmo decisão do STJ referente ao pagamento de benefícios para professores. Segundo Tadeu Venere, há 8 anos os servidores estaduais não recebem reajustes. Em sua análise, escolas públicas, rodovias e empresas como a de energia e saneamento estão sendo privatizadas para beneficiar pessoas ligadas ao governo. O
Hugo Mota defende programa de alfabetização de crianças. O presidente da Câmara participou de entrega de selo que reconhece esforços bem-sucedidos de gestão da educação pelo país. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada do governo federal e afirmou que é possível oferecer educação de qualidade para qualquer região do país. Ele participou do evento de entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. O prêmio integra o programa, que tem como objetivo reconhecer esforços e iniciativas bem-sucedidas de gestão de educação nos entes federativos. Estamos no caminho certo quando priorizamos a base de todo o processo educativo. O selo que hoje é entregue indica muito mais do que um reconhecimento formal. Ele simboliza o compromisso e a dedicação das secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com a construção de políticas públicas efetivas. São gestores e educadores que, dia após dia, trabalham para garantir que nossas crianças tenham acesso a uma alfabetização de qualidade. Hugo Mota citou ainda iniciativas do Poder Legislativo para contribuir com a melhoria da educação no país, com um projeto que cria a Política Nacional de Alfabetização para Jovens e Adultos e o projeto que estabelece o novo Plano Nacional de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Votação. Na tarde de hoje, os deputados aprovaram um projeto que prevê a suspensão do credenciamento da instituição de ensino privada que negar matrícula a alunos, inclusive os estudantes com deficiência. Também foi votado a criação da Política Nacional de Diagnóstico e Combate do Papilomavírus Humano para garantir acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento da doença. Os deputados analisaram ainda a regulamentação da atividade de alpinismo industrial, especializada em áreas como construção, manutenção de infraestrutura e energia. O jornal Câmara dos Deputados vai detalhar na edição de amanhã a votação dessas propostas e os demais itens previstos para votação ao longo da semana. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Orani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite. Ótima noite, a gente volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.